E começa agora o Batalha das Startups Podcast. O Inova 360 vai trazer para você uma série de podcasts com profissionais de grande relevância no setor onde atuam. Serão temas atuais, sempre trazendo à tona problemas que tiveram e estão tendo soluções com base na tecnologia. Temas que são o DNA do Inova 360. Começamos a nossa série agora com a Kátia Coelho, que é pesquisadora e especialista em nanotecnologia. Prazer, Kátia, bem-vinda. Muito prazer, muito obrigada pelo convite. Kátia, então vamos à primeira pergunta. Diante do cenário que a gente tem visto, da vacina, tantas questões, a tecnologia também no meio disso, então eu queria a sua resposta de forma muito direta e muito verdadeira. Realmente é possível a gente fazer uma vacina em tão pouco tempo? A gente já tem a tecnologia de duas empresas, que é o RNA mensageiro, que é a Pfizer e a Moderna, que é uma vacina com eficácia acima de 90%. O que a gente tem aqui hoje é uma vacina que não chega a 51%. Né? O que significa isso? Devemos tomar? Sim, mas a gente vai ter que continuar usando tudo que a gente usa para prevenção. Máscara, álcool gel, tudo que é recomendado pela OMS, a gente vai ter que continuar utilizando. Por quê? Porque não existe uma capacidade produtiva para atender o mundo inteiro com essa vacina de alta tecnologia. Então, a gente tem que tomar o que tem, vamos dizer assim, né? E aguardar para que essa capacidade produtiva seja aumentada e consiga atender a demanda mundial. Então, na verdade, a gente não está diante de uma solução. A gente está diante de algo muito remediado que seria melhor do que ficar completamente descoberto. Então, o que você está dizendo é: as pessoas não podem continuar a vida normal mesmo sendo vacinadas. Precisam se prevenir porque a gente ainda não tem uma eficácia muito alta com a vacinação brasileira. Exatamente. É muito bom o que a gente tem. O Butantan foi um marco histórico para nós, né? Se nós não tivéssemos isso nós não teríamos nada, vamos pensar assim, né? E a gente, na verdade, assim, é a lei da oferta e demanda. A indústria farmacêutica, ela vai ofertar e quem der, vamos dizer assim, quem pagar mais pela vacina vai levar, que não é o caso do Brasil, não é? A gente está vendo que os países ricos estão pegando essas vacinas com alta tecnologia e a gente vai ficar nos acordos do que tem, não é? Agora, pensar numa vacina que tem nem 51% de eficácia, que ela é a solução definitiva, e ainda com uma dose dupla, né? Porque a Coronavac você tem que tomar uma dose dupla, né? Não é uma dose só. Então, a gente tem que continuar com tudo que a gente tem para prevenção. Então, álcool gel, lavar as mãos, retirar a máscara, para nós não vai ser algo tão cedo, não. Caramba! E Kátia, conta pra gente como que é o processo de criação de uma vacina, né? Já que você falou dessa alta tecnologia que precisa de alta escalabilidade também para os países acompanharem, como que é esse processo todo de desenvolvimento? Então, a gente tem basicamente hoje duas tecnologias, que é a alta tecnologia, que é o RNA mensageiro. O que a indústria farmacêutica faz? Ela tira uma cópia do código genético, vamos dizer assim, que é o RNA do vírus, né? E produz essa vacina. E tem a tecnologia mais antiga, que é o que a gente vai utilizar aqui, que é o vírus inativado, tá? Como é que funciona isso dentro do nosso corpo, para todo mundo entender? Quando você coloca uma vacina, você está ensinando o seu corpo a criar anticorpos contra algo estranho, não é? Então, essa tecnologia mais antiga do vírus inativado, que seria o vírus morto, se ele fosse um ser vivo, ele não é, a gente está ensinando ao nosso corpo a ter uma resposta imune, a você gerar anticorpos contra, no caso, o SARS-CoV-2, né? Essa tecnologia de vírus inativado não é feita só com SARS-CoV-2, alguns laboratórios estão fazendo também com outros tipos de vírus, como o adenovírus, que são vírus envelopados, que a gente chama, similares, né, ao coronavírus, e que também funcionam. Só que essa tecnologia não tem um percentual de eficácia muito elevado, tá? É o que a gente vem usando ao longo dos anos para outros tipos de doença, tá?
O que é alta tecnologia? É o RNA mensageiro, que é a tecnologia da Pfizer e da Moderna, né? E que tem uma eficácia acima de 90%. Esse seria o cenário ideal se a gente pudesse produzir isso aqui. Né? Mas a realidade eles não têm capacidade produtiva para atender o mundo inteiro. Então, eles vão priorizar o quê? Quem paga mais. Né? Porque é uma indústria que visa lucro. A indústria farmacêutica é uma indústria como qualquer outra. E no Brasil, com o cenário que a gente tem econômico, principalmente, né? A gente não consegue investir agora. Com certeza isso, né, não é prioridade máxima, até porque, então, veio essa vacina do Butantan para a gente remediar tudo isso, né? Mas me conta um pouquinho, Kátia, a produção, ela demora, a gente precisa de uma tecnologia elevada. Você acredita que dentro de um ano a gente consegue ter isso aqui dentro do Brasil? Não. Não consegue. E os especialistas já dizem que a gente vai conviver com essa pandemia por bastante tempo. Porque assim, o que a OMS considera? O fim de uma pandemia, se você consegue imunizar pelo menos 25% da população mundial. Se a gente tem uma vacina que não tem nem 51%, né, a gente tem que colocar aí, se fosse considerar essa vacina, pelo menos 50% da população mundial. Certo? Tudo bem que a gente vai fazer uma mistura aí de vacinas com eficácias diferentes, né? Sim. Qual laboratório que vai produzir isso? Quais laboratórios conseguem produzir isso em tempo recorde? Ninguém estava preparado, entendeu? Essa é uma realidade. Então, assim, temos que nos vacinar? Sim, porque é o que tem. Hoje é uma vacina com 50,4% de eficácia. Não tem outra coisa, né? Agora, o que a gente questiona como cientista é por que o foco só está para vacina e não para tratamentos? Porque eu convivo com cientistas em universidades, aqui no Brasil mesmo, com soluções incríveis para tratamento na fase da replicação viral da Covid-19. Quanto que é a tempo? fase 1. A fase 1. E eu vou falar assim, para ser bem sincera, o interesse é muito pequeno nisso com relação ao nosso governo. A né? fase 1 normalmente é na primeira semana? Quando você começa a sentir os primeiros sintomas, né? Então, quando você começa a sentir aquela dor de garganta, né? Um pouquinho de falta de ar, dor de cabeça. O vírus, ele fica de 3 a 4 horas se replicando na sua boca e na sua garganta. E essa é a fase mais importante para a gente combater a Covid-19, porque você impede que a doença evolua para um caso grave. Caramba, essa informação é muito importante. Para o caso grave da pessoa ter que ser internada e aí ter que ficar com respirador e poder chegar a um óbito. Então, o tratamento também faz toda a diferença. Também faz toda a diferença. No resultado final, né, da imunização da pessoa ou do combate ao Covid. Então, a nossa opinião como cientistas a vacina é importante, sim, mas o tratamento, né, o desenvolvimento de tratamentos, eles devem caminhar em paralelo. Porque se você tem um tratamento, vamos dizer, para a fase da replicação viral, e você disponibiliza isso para a população, você vai evitar casos graves. Porque o que é correto? Você impedir que a pessoa morra. Não é? Sim. Se ela tiver a doença, mas tiver de uma forma leve, né? Porque a vacina também promete isso, sabe? Algumas pessoas que vão ser vacinadas, elas vão ter a Covid-19 só que de uma forma leve. Não vão evoluir para esse caso grave. E o tratamento, ele pode ser utilizado para isso. Da mesma forma. Né? Eu estou falando isso porque a gente está do lado dos pesquisadores e a gente tem visto que eles têm apresentado soluções, entende? In vitro, né? Quer dizer, na célula, no laboratório, que isso precisa evoluir para a fase de teste pré-clínico, teste clínico, mas a atenção que está se dando para isso aqui no Brasil é nula. Nossa, sabe? nula. Eu vejo que eles batem nas portas do governo. Mas por que não estou falando só federal, não, tá? Estou falando de uma forma geral. Geral. E a atenção é mínima. Nós mesmos desenvolvemos um ingrediente ativo contra o coronavírus e a gente tem tentado bater na porta do governo para falar, olha, precisamos fazer teste clínico com isso aqui, porque é um grande potencial para a fase 1. Ninguém dá atenção. Por que você acredita que não tem essa atenção? Por que o foco está tão grande na vacinação? Eu acredito que são vários fatores. O primeiro o brasileiro não acredita nele mesmo, né?
Ele acredita em soluções que vêm de fora, não que venham daqui, Caramba! Né? E interesses políticos também. Também tem essa questão. Né? Ô, Kátia, por que tem tanta vacina? Muitas questões que são levantadas, que tem gente que tem reação, tem gente que não tem reação, que tem vacinas que não vão apresentar essa reação pós a vacinação. Então, a gente está fazendo um teste clínico, eu digo assim, a gente está trocando o pneu com o carro em movimento, né? O correto seria o quê? A gente terminar esses testes clínicos com vários grupos, eu estou falando de faixas etárias, sexo, né? O correto seria isso antes da gente ampliar a distribuição da vacina. Porém, nós estamos numa pandemia e a gente não tem esse tempo para esperar, né? Sim. Então, a gente vai ter surpresas? Vai ter surpresas, isso é um fato, porque os grupos... É um risco assumido e calculado. Exato, porque assim, não tem nada. Ou é isso, ou é nada, ou é você... Muito pior você correr deixar o risco a população de morrer. descoberta. Exato. Quando as pessoas falam pra mim, eu não vou tomar vacina, de jeito nenhum, porque eu não acredito, porque eu falo, gente, você é morrer de sede em frente ao oásis. É meio isso. Se você tem uma solução, você tem que implantar ela imediatamente. Lógico, uma solução que se mostrou segura, né? As vacinas que a gente tem aí já se mostraram seguras. Existe um percentual de efeitos colaterais? Claro, todo medicamento tem um percentual de efeito colateral, porque o nosso organismo é diferente, né? Nós somos pessoas únicas, né? O nosso organismo é diferente. Agora, já se mostrou seguro no grupo de estudo? Já se mostrou com uma eficácia aceita pela OMS, que é acima de 50%? Tem que implantar já. Tem que vacinar. Caramba, e você explicou todo o processo da tecnologia, como que é desenvolvido, a escala necessária para a gente implantar. Você mostrou aqui para a gente como que é importante a gente vacinar, independente, né, se é a alta tecnologia, mas no Brasil, de qualquer forma, já ajuda, Sim. de alguma forma. Sim. Mas, diante dos testes de eficácia, você ainda acha que a vacina, de alguma forma, ela pode comprometer, prejudicar de alguma forma o organismo, dentro desses efeitos colaterais? Então, nos testes que foram feitos, que existem fases, né? Existe a fase do teste pré-clínico, que a gente testa isso em animais. Sinto muito se as pessoas falam, eu sou contra, mas tem que testar, né? Com relação à segurança. E aí a fase 1 e 2, que é o teste de segurança com vários grupos. Então, pessoas sadias, pessoas que já têm doenças pré-existentes, pessoas que tomam algum medicamento, isso aí já foi feito. Já foi feito. Então, já é um dado conhecido a segurança, tá? O que está se fazendo agora existe uma média de eficácia, que é de 50,4%, e isso varia conforme o grupo. Então, pessoas acima de 60 anos têm uma eficácia X. Pessoas até 25 anos têm outra eficácia, entende? Isso já é conhecido. Agora, a questão aqui é que a gente fez com um grupo muito pequeno, porque não se teve tempo para isso, tá? Entendi. E o foco dos estudos, Kátia, foi o grupo de risco? Ou também entrou outras faixas etárias no então, existiu uma diferença aí de resultado de eficácia aqui no Brasil e na Indonésia com a Coronavac, porque aqui no Brasil eles foram muito inteligentes em pegar exatamente a linha de frente, né? O grupo que tem muito contato com o vírus, que são os profissionais de saúde. Os testes clínicos foram desenvolvidos aqui no Brasil com os profissionais de linha de frente, diferente da Indonésia. Isso está corretíssimo, né? Porque já foi comprovado que se você tem uma exposição maior ao vírus, né, a carga viral está muito associada em como vai evoluir a doença em você. Caramba. Também. Então, foi uma forma muito inteligente de se fazer o teste clínico, né? Eles pegaram o que tem de pior, vamos dizer, em exposição, que são os médicos, enfermeiros, os profissionais que estão no hospital mesmo, na linha de frente, para fazer esses testes clínicos. Por isso que houve essa diferença, né? Na Indonésia, não, eles pegaram uma população comum. Entendi. E como que funciona essa parte de determinação de período de validade da vacina? A gente ainda não sabe isso, e isso pode mudar, a cada dia de informação de teste, aí de resultado de teste, tá? Quanto tempo a gente vai ter que se revacinar, né? Se reimunizar, a gente ainda não sabe, ninguém sabe disso. Isso é uma informação que a ciência não tem.
Vai ser uma vez por ano? Vai ser 2 vezes por ano? 3 vezes por ano? Não sabemos. Exatamente por conta disso que a gente tem que tomar vacina, mas tem que continuar utilizando tudo que a gente tem para prevenção. Caramba. Não dá para a gente sonhar hoje que a gente vai tomar vacina, tirar a máscara e viver até aquela o final vida do ano tranquilo. normal que a gente tinha antes. Não, é um novo normal, né? É um novo normal com máscara, é um novo normal com higienização corporal, higienização de ambiente, do ar. Esse é o nosso novo normal. Sabe o que eu dou como exemplo? O preservativo antes da AIDS aparecer, né? Ninguém usava. A gente não se adaptou a utilizar o preservativo por conta do HIV e da AIDS? A gente vai ter que se adaptar a esse novo normal, até a gente ter uma solução realmente eficaz para o mundo inteiro. Então você acredita que possivelmente daqui a uns anos todo mundo vai se vacinar anualmente? Sim. Para o Covid-19. Sim. Conforme uma vai gripe evoluindo, normal. Exato. E aí eu aposto também no tratamento, aquilo que eu disse. Também aposto no tratamento nessa fase da replicação viral, na fase 1 da doença. Porque as empresas estão investindo nisso também, em medicamento para essa fase. Se a gente tiver isso aprovado e a gente conseguir distribuir isso para a população... Evita muito também essa contaminação, aí né? é uma bela de uma solução. Só que a gente já tem também um gargalo tão grande de testes, né? Um tempo de espera tão grande que se você for ver, quando começam os sintomas até sair o resultado, a pessoa já está na rua, já está com o vírus replicado, né? Já começa todo o processo. Exato. A gente também tem essa deficiência aqui no Brasil, né? E é muito complicado, porque é uma conscientização muito grande que a gente precisa ter também na prevenção, nos testes, no medicamento, como você falou, né? Todo mundo sabe que é álcool em gel e máscara. E o que mais? Exatamente. Né? Tem, então, outros produtos, né, que tem hoje, que eu acho que tem que abrir um espaço para isso, com produtos de efeito de longa duração, por exemplo, né? Tanto desinfetantes como higienizadores corporais de longa duração, é uma coisa que tem que ser enxergada e implantada. Sabe, a gente tem um grande problema aqui no Brasil, que a gente joga uma solução e não mede números, resultados. Né? A ciência ela é baseada em números. A gente mede tudo que a gente faz. Se a gente não consegue medir, não é ciência, né? Então tem que implantar soluções e medir, criar cases de sucesso, né? Na redução da transmissão, do contágio. Eu acho que falta muito isso no Brasil. Esses dados também. Entendeu? E dentro dessas vacinas que você falou aqui da gente, tanto da questão do Brasil quanto do mundo, você acha que essas vacinas estão preparadas para as mutações dos vírus também? Outra resposta que nós ainda não temos, tá? Olha. A tecnologia de RNA mensageiro, sim, porque você faz uma cópia, né, do código genético e serve daí para vários tipos de vírus, mas essa do vírus inativado, a gente não tem certeza, porque o que a gente toma de gripe, por exemplo... Ela muda todo ano, entende? Sim. Então, olha só o que eu digo, a gente está trocando o pneu com o carro andando, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Não temos ainda essa resposta se ela vai servir para as próximas mutações. Caramba, Kátia, quanta coisa interessante que você está falando aqui pra gente. E vamos também ao que interessa demais para o público em geral. A gente conhece muito aquelas correntes, fake news, contato do WhatsApp, todo mundo vai lá e passa aquela mensagem, aquele vídeo de solução ao Covid. Quais são os principais fake news que estão rolando hoje, Kátia, que você pode mostrar pra gente? Bom, primeiro que assim, não tem nenhum medicamento que se mostrou eficaz contra a Covid-19, principalmente na fase 2 e 3 da doença, que é quando o vírus já se replicou e já tomou conta do seu organismo de uma forma geral, né? Então, por exemplo, cloroquina. Não foi comprovado, né? Olha. Não foi comprovado. Existe um protocolo que os médicos estão utilizando quando a pessoa apresenta os primeiros sintomas e a grande dificuldade é essa, né? Um aviso que a gente tem que dar para todo mundo. Você está com os primeiros sintomas, você não pode esperar. O vírus ele vai se replicar em até 4 horas na sua boca e na sua garganta. Então você tem que correr para o médico para que ele implante esse protocolo em você, né? Te dê
essa medicação que é para essa primeira fase. Aí a gente está falando de azitromicina, o zinco, né? Sim. A própria ivermectina também. Ivermectina também, né? Que é para essa primeira fase aí. Então, sentiu os primeiros sintomas, corre para o médico, entendeu? Quanto antes você tratar, mais chances de você não evoluir para um caso grave. Para um caso grave. Fantástico. E o impacto que as pessoas vão ter, tanto na economia quanto no país, tecnologia, tudo isso, você acredita que a vacina, de alguma forma, mesmo com a eficiência em 50%, você acredita que vai ser um impacto positivo? Eu acredito que sim, porque alguns segmentos pararam de trabalhar completamente. Vamos falar, por exemplo, de eventos. Sim. As pessoas que mexem com eventos tiveram que se reinventar. Os artistas de teatro, de show, de música, tiveram que se reinventar. Então, tem vários setores, restaurante. E se as pessoas não se vacinarem, qual o impacto que pior, isso gera? É pior. É pior. Porque, primeiro, a gente não vai reduzir a circulação do vírus. A gente tem que reduzir a circulação do vírus. A gente tem que se proteger, né? Criar uma resposta imune em todos. E continuar utilizando prevenção. Porque 50,4, o que significa? Que eu tenho quase 50% de chance de pegar a Covid-19. Essa é a realidade, né? Essa semana eu escutei, falaram para mim, você viu uma enfermeira que tomou a vacina e pegou a Covid e morreu com a Covid-19, com o coronavírus? Eu falei, gente, mas ela não é 100% eficaz. A realidade é essa. E aí essas correntes ficam se espalhando, onde, olha, tá vendo, não funciona, então não se vacine, né? E, na verdade, a gente tem que pensar no bem coletivo também, né? No impacto que você falou... positivo que pode gerar isso. Existe um negacionismo, né, da ciência já há bastante tempo aqui no Brasil, infelizmente, e um grupo de pessoas anti-vacinas. A vacina, ela foi um divisor de águas para a humanidade, porque a gente tem diversas doenças que foram erradicadas por conta das vacinas, né? Sim. Poliomielite, sarampo. Se a gente não tivesse as vacinas, todos nós estaríamos morrendo muito mais cedo. Sim. A gente teria crianças morrendo. A expectativa de vida seria muito menor. Então, ser antivacina não dá, né? A história da ciência está diretamente ligada à vacina. O que a gente não tem hoje é uma vacina com alta eficácia para o mundo inteiro. Por isso eu não vou me vacinar? Não, você tem que se vacinar, mas ter a consciência de que você está tomando algo que você ainda tem quase 50% de chance de pegar a doença, de contrair a Covid-19. Caramba, Kátia. E tem tanta gente que fica nessa posição de não vacinar por conta da vacina chinesa. O que você pensa sobre isso? Sempre me perguntam isso, você acredita? A gente não pode levar isso... fake news, eu sei, as pessoas falam assim, como eu vou me vacinar se o vírus veio da China? Olha, 90% dos ingredientes ativos farmacêuticos, os fármacos, né, que a gente produz aqui no Brasil, os medicamentos que a gente usa para produzir medicamentos, vêm da China e da Índia. Então, se a China quisesse nos matar com algo ligado a medicamentos, já teria nos matado. Facilmente. Entendeu? Vamos pensar por esse lado, né? Pelo lado lógico. E a dependência que o mundo tem, não só o Brasil, né? Na aquisição de fármacos, de ingredientes ativos para medicamentos da China e da Índia é enorme. Porque lá eles produzem, vamos dizer, o feijão com arroz, as commodities da indústria farmacêutica, né? A um custo muito baixo. Então, a gente é totalmente dependente da China nisso. Então, esse pensamento não dá para encarar, sabe? Não dá para encarar. E aquela história de, eu vou tomar a vacina, eu vou virar zumbi. Né? Ou jacaré, né? Ou jacaré. Gente, não caiam nessa. Segundo a Kátia, né, a gente pode ter segurança
de pelo menos se vacinar e pensar no coletivo, né? Sim. Que pelo menos baixar um pouco a curva, né? Exato. Isso? Essa é a proposta. Né? E seguir muito o médico, os cientistas, sabe? São eles que têm que falar de ciência para todos, né? Porque se nós que estamos estudando isso diariamente temos dúvidas, imagina quem não estuda. Sim. Né? Quem não está trabalhando com ciência ou na área de saúde. Se o médico está te recomendando um medicamento, ele sabe qual vai ser o efeito colateral, ele sabe como isso vai evoluir no seu organismo, entendeu? Então é seguir quem é cientista e quem é da área de saúde. A gente está numa pandemia, não é? Sim, vamos buscar fontes realmente sérias, confiáveis, para a gente se alimentar disso e entender, né? Kátia, muito obrigada pelo papo de hoje, eu adorei. Gente, vocês viram como o nosso formato está muito bacana? Espero que vocês compartilhem também o nosso podcast só com gente maravilhosa aqui, com informações de confiança, informações de qualidade, para você sempre acompanhar a gente aqui no Batalha das Startups Podcast. Até a próxima!